Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso pequeno estudo de Lucas que estamos fazendo, que está incrível. Nós já fizemos 8 episódios e agora nós estamos caminhando para o nono, que está maravilhoso também. Se você não ouviu nenhum dos 8 primeiros, escuta, depois você volta aqui para escutar o nono, que está incrível. Mas antes de dar continuidade ao nosso pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vêm pela frente. Tá bom, pessoal? E antes de mais nada, não esqueça de compartilhar o vídeo, deixar seu comentário e de dar sugestões para que a gente venha trazer novos estudos e novas pesquisas para edificar a nossa fé, que é uma das coisas mais importantes que nós temos, né, pessoal? Vamos lá? A transfiguração de Jesus, vista por Lucas, é algo incrível. Lucas traz de uma forma magnífica essa transfiguração de Jesus. Vamos lá? Vimos como Jesus perguntava aos discípulos e a todos nós: quem dizem os homens que eu sou? A resposta mostrava que ninguém tinha entendido direito a proposta de Jesus. O povo o imaginava como João Batista, como Elias ou algum dos antigos profetas. Os discípulos o aceitavam como Messias, mas como Messias glorioso, nacionalista, bem de acordo com a propaganda do governo e da religião oficial daquele tempo. Jesus tentou explicar aos discípulos que o caminho previsto pelos profetas para o Messias era o caminho do sofrimento e da cruz, e como consequência do compromisso assumido por ele com os pobres e excluídos. E ele acrescentou que quem quisesse segui-lo devia carregar a sua cruz atrás dele. Mas não teve muito êxito. Foi um sofrimento de crise muito séria para os discípulos. E é nesse contexto de crise que acontece a transfiguração que vamos falar nesse capítulo. Já no capítulo anterior, Lucas apresenta Maria, a mãe de Jesus. E nesse capítulo, vamos ver de perto o profeta Elias, que apareceu junto com Jesus na glória da transfiguração. É algo incrível, pessoal. Vamos lá? Vamos entrar um pouco dentro da história de Elias. Elias viveu no século 9 a.C. Ele foi o primeiro profeta que, a partir da sua experiência com Deus, teve a coragem de enfrentar o poder absoluto do rei Acabe. Ele chegou a denunciar a manipulação da religião feita pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel. A atividade profética de Elias ficou gravada na memória do povo. As suas histórias foram transmitidas oralmente durante séculos, de geração em geração, contando e ouvindo o que Elias tinha feito. O povo se reanimava e se fortalecia na fé e na esperança. Foi só na época da crise do cativeiro, no século 6 a.C., que as histórias de Elias começaram a ser escritas. A crise de fé no cativeiro foi tão grande que o povo achava que Deus o tivesse abandonado. Foi a meditação das histórias do profeta Elias, sobretudo da sua crise de fé, descrita no livro dos Reis, que ajudou o povo do cativeiro a redescobrir a presença de Deus, não nas coisas grandes e pomposas, mas sim na brisa suave das coisas pequenas e comuns da vida. É como se recebesse um carinhoso puxão de orelha. Acorda, parem de buscar a Deus nas coisas grandes. Nosso Deus é um Deus que se esconde. Ele se esconde lá onde antes ninguém o procurava, isto é, no meio dos pobres e excluídos. Foi a memória do profeta Elias que ajudou o povo a reencontrar o caminho em direção à prática da justiça. Depois do cativeiro, a figura de Elias continuou viva no meio do povo. O livro do Eclesiásticos, por exemplo, vê nele o homem da palavra, que virá reconstruir a vida familiar e comunitária. O Eclesiástico diz: então surgiu o profeta Elias como um fogo, e a sua palavra queimava como tocha nas ameaças para os tempos futuros. Elias foi designado para apaziguar a ira antes do furor, a fim de reconduzir o coração dos pais até os filhos e restabelecer a tribo de Jacó. A mesma esperança aparece no livro de Malaquias. O
apóstolo Tiago vê nele o homem da oração. E ele diz: a oração do justo, feita com insistência, tem muita força. Elias era um homem fraco, como nós. No entanto, ele orou bastante para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ele orou de novo, e o céu se abriu e mandou chuva, e a terra produziu seu fruto. O nome do profeta Elias aparece 2 vezes no Evangelho de Lucas. A primeira vez é logo no início do Evangelho, quando diz que João Batista vem anunciar a chegada de Jesus com o espírito e o poder do profeta Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria do justo, preparando assim para o Senhor um povo bem disposto. A segunda vez é quando Elias aparece junto com Moisés na transfiguração de Jesus. Moisés representa a lei de Deus, Elias representa a profecia. Ambos confirmam Jesus como Messias servidor, que através do sofrimento da cruz fará o seu êxodo em direção à glória da ressurreição. Várias vezes Jesus já tinha entrado em conflito com as autoridades. Ele sabia que não iam deixá-lo fazer o que estava fazendo. Mais cedo ou mais tarde, iriam prendê-lo, pois dentro daquela sociedade, o anúncio do reino do jeito que era feito por Jesus não seria tolerado. Ou ele voltava atrás, ou seria morto. Jesus não voltou atrás, pois queria ser fiel ao Pai. Por isso, a cruz aparece no horizonte, já não como uma possibilidade, mas sim como uma clareza e certeza. Junto com a cruz, aparece a tentação de seguir pelo caminho do Messias glorioso e não pelo caminho do servo crucificado. Nesta hora difícil, Jesus sobe a montanha para orar, levando consigo Pedro, Tiago e João. Enquanto ora na solidão da montanha, Jesus muda de aspecto e aparece glorioso, do jeito que os discípulos imaginavam. É a sua transfiguração. Junto com Jesus na glória aparece Moisés e Elias, os 2 maiores do Antigo Testamento, que representavam a lei e a profecia. Eles conversam com Jesus sobre o êxodo a ser completado em Jerusalém. Assim, diante dos discípulos, a lei e os profetas confirmam que Jesus é realmente o Messias glorioso, prometido no Antigo Testamento e esperado pelo povo. Mas confirmam também que o caminho para a glória passa pela travessia dolorosa do êxodo. O êxodo de Jesus é a sua paixão, morte e ressurreição. Pelo seu êxodo, Jesus vai quebrar o domínio que é a propaganda do governo e da religião oficial que mantinha todos presos dentro da visão do Messias glorioso nacionalista. Jesus vai libertar o povo para que possa enxergar o novo, o verdadeiro sentido do reino de Deus. Enquanto Moisés e Elias conversavam com Jesus, os discípulos dormiam. Acordando, falam bobagem, ficam com medo e não querem mais descer. Gostam mais da glória do que da cruz. Parece que a fala da cruz não lhe agrada. Eles querem segurar o momento da glória no alto do monte e se oferecer para construir 3 tendas. Pedro diz: é bom estar aqui, vamos fazer 3 tendas. A voz do Pai sai da nuvem e diz: este é o meu filho, o eleito. Ouve-o. Com esta mesma frase, o profeta Isaías tinha anunciado o Messias servo. Depois de Moisés e Elias, agora é o próprio Pai que apresenta Jesus como Messias servo, que chega à glória através da cruz. No fim da visão, Moisés e Elias desaparecem e só fica Jesus. Isto significa que, daqui para frente, quem interpreta as Escrituras e a vontade de Deus para o povo será Jesus.
Só Ele. Ele é a palavra de Deus para os discípulos ouvindo. A lição do profeta Elias na transfiguração é algo que é magnífico, esplêndido. A transfiguração é narrada em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, sinal de que esse episódio tinha uma mensagem importante para as primeiras comunidades. Ela ajudou os discípulos a superar a crise que a cruz e o sofrimento provocavam. Neles, a transfiguração continua sendo uma ajuda para superar a crise que o sofrimento e a cruz provocam hoje em nós. Tem momentos na nossa vida em que o sofrimento é tanto que a gente chega a pensar como o povo do cativeiro: Deus me abandonou, não está mais comigo. E de repente a gente descobre que ele nunca tinha ido embora, mas que a gente mesmo estava com os olhos vendados, sem enxergar a presença dele. Aí tudo muda e fica transfigurado. É a transfiguração já acontecendo. Alguma transfiguração em sua vida conseguiu ajudar outras pessoas a experimentar a transfiguração? No Evangelho de Lucas há uma semelhança muito grande entre a cena da transfiguração e a cena da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Você pode conferir e vai perceber o seguinte: nos 2 episódios, Jesus sobe a montanha para orar e leva consigo os mesmos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Nas 2 ocasiões, Jesus muda de aspecto e se transfigura diante deles, glorioso no Monte Tabor. Suando sangue no Monte das Oliveiras, nas suas vezes, aparecem figuras celestiais para confortá-lo. Moisés e Elias no Monte do Tabor, o anjo no céu no Monte das Oliveiras, e tanto na transfiguração como na agonia. Os discípulos dormem, se mostram alheios ao fato e parecem não entender nada. No final dos 2 episódios, Jesus se reúne de novo com os seus discípulos, sem dúvida nenhuma. Lucas teve alguma intenção em acentuar esta semelhança entre estes 2 episódios. Quando seria? Meditando e orando que aos poucos conseguiremos chegar por detrás das palavras e perceber a intenção do seu autor. O Espírito de Jesus nos guiará. Para Lucas, o profeta Elias nos ajudará a entender que o caminho da glória passa pela cruz. Como Elias, realizamos a missão de que Deus nos confiou quando procuramos reconstruir a comunidade, fazendo com que o coração dos pais volte para os filhos e o coração dos filhos volte para os pais. Como Elias, assim também nos encontraremos na oração, a fonte para manter a fidelidade e não desanimar. Vamos parar por aqui, meus irmãos, que esse é o capítulo 9 do Evangelho de Lucas, falando sobre a transfiguração de Jesus e o encontro magnífico entre Jesus e Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. É algo que Lucas deixou descrito com muita clareza para que a gente compreendêssemos o final de tudo isso, que será a glória de Jesus. Depois que ele passa pela cruz, vem algo surpreendente para nós, vivermos na glória com ele. E assim eu deixo essa mensagem do capítulo 9 e fiquem todos com a paz do Senhor.